Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, em colaboração e transmissão na Bola TV. E para hoje, o que é que trazemos? Trazemos NBA Cup, já tem sido um grande destaque, digamos assim, desta semana da NBA, com os jogos a serem realizados agora em Las Vegas, embora na altura que estamos a gravar, é importante referir isso, ainda não foi jogada a final, por isso ainda não sabemos quem é que foi o grande vencedor aqui da NBA Cup, mas vamos falar na mesma dos jogos que aconteceram nas meias finais, que foram em Las Vegas, e depois também um pequeno saltinho também nos jogos dos quartos de final. Isso vai ser o nosso principal tema. Connosco, para falar disto e também mais algumas coisas, em primeiro lugar, o grande Bruno Tomás. Tudo bem, Bruno? Como estão? Tudo bem? Então, Rafael, como é estar Olá. numa final? Não sei. Tudo bem, Rafael? Não sei. Contigo, é verdade? Pá, achei Olá, por bem tudo falar bem? aqui com o nosso finalista. Logo, pronto. Mais equipada para falar do tema. Eu estou numa posição que tudo o que eu diga, a não ser a criticar a NBA Cup, é um pouco, pronto, entro na hipocrisia, né? Porque, pronto, não há como esconder, isto está gravado, né? Onde vários meses, já do ano passado e tudo mais, que a NBA Cup para mim é. Se vou criticar quando os Lakers ganharam e tudo mais, o ano passado não liguei muito, ligar este ano parece-me um bocado. Pois é, estou assim um bocado de mãos atadas, né? Mas, Rafael, atenção, entre não ganhar a NBA Cup e ganhar a NBA Cup, eu acho que todos nós escolhemos ganhar a NBA Cup, porque é uma vitória. Pronto, poderias dizer isso, mas não és dos Knicks. Ganhar a NBA Cup é um motivo de gozo. Só ganham a NBA Cup. Pronto, é isso que vai acontecer. E pronto, Rafael, calma. a crítica Calma. Tu não tens assim tantas vitórias para descartar uma. Portanto... Não tenho. Mas eu quero ganhar a sério. Pronto, é a minha. Não É sabes, difícil. acho que não ganharam desde que tu estás vivo. Eu estou vivo. É assim, nós podemos quase juntar-nos os três. não exagerando, mas pronto. E já não caminhamos para 9, atenção, e já não caminhamos para 9. Exato. Vamos falando por ti. Pronto, por vocês. Não, mas agora fora de brincadeira, isto. Eu acho que. E eu estive cá há umas semanas e falámos da NBA Cup e dos Knicks serem equipa super inconsistente, não sabíamos se iam sair do grupo. Se recordas, Bruno, já falámos disso na altura na fase de grupos. E eles agora. O jogo com os Orlando Magic, aquilo foi claramente ali uma preview de uma possível final de conferência de Este. Portanto, aquilo teve ali um bocadinho. Trouxe ali um bocadinho de. Não é animosidade, mas trouxe ali rivalidade entre as duas equipas. E o jogo foi ali mais quentinho, puxou mais pelos jogadores. Mas acho que é uma prova de não, nós estamos aqui e somos candidatos a sério. Nós não somos, porque muita gente acabou por falar dos Knicks para fora e eles agora estão aqui, NBA Cup. Não, estamos aqui, vamos ganhar isto. Se calhar se do outro lado tivesse aparecido o OKC, os Knicks iam mesmo para esta final a dar tudo, porque cá está, é uma potencial final da NBA mesmo, do OKC com os Knicks. Portanto, iam dar tudo. Portanto, eu acho que estão a usar a NBA Cup um bocadinho para provar alguma coisa. Porque Jaylen Brown teve lesionado e agora volta e fez um jogaço. O Anthony Towns também faz um bom jogo, um bocadinho oscilante desta época, mas faz um bom jogo. Portanto, acho que estão a tentar usar a NBA Cup para provar alguma coisa. Então, acho que é esse patamar neste que estão agora. Mas sim, estar numa final. Os Knicks estarem numa final é estranho. Aliás, estarem numa final que não seja para o draft. Que aí essas finais já tivemos várias vezes. Mas atenção, tu estavas a falar da questão dos OKC não querendo já entrar para aquela que vai ser a final.
da NBA Cup, mas vão ser duas equipas que vão querer provar algo. Sim, claro. Os Spurs querem provar que não são Se futuros ao ganharem presente. Sim, os Spurs ganharam aos OK. Qualquer equipa ganhar aos OKC agora é alto e para o BR. Temos aqui, oi, que é isto, sobretudo se for Exato. numa E meia num final. jogo decisivo, ou Spurs. seja, os OKC não foram para Exato, lá para exato. brincar, obviamente. Aliás, foi o primeiro Claro que jogo não. que estavam basicamente todo o plantel do OKC. Todo mesmo. Tipo Hartenstein, Jalen Williams. Foi o primeiro jogo. Estavam toda a gente mesmo. Mesmo a malta que às vezes está lesionado, Caruso e isso, estavam todos nesse jogo. Não esquecer que o Embanyama também não é o Embanyama que pode estar daqui a umas semanas, porque ele também teve lesão e jogou 20 É minutos. verdade. Pá, Também não é o Embanyama que pode estar ali a 100%. Portanto, isto são duas equipas que não estão Mas atenção que os nos Spurs também provaram 100%. uma coisa, e estão cada vez mais a provar uma coisa, que é os Spurs são muito o Victor Wembanyama, mas não são só o Victor Wembanyama. É isso E mesmo. acho que há ali Isso. uma estrutura muito interessante. um, desde o próprio De'Aaron Fox, epá, que não me enche propriamente as medidas, mas está basicamente a fazer um género de uma transição para os Vassell da vida e etc. Eu acho que Sim, e nós falámos de, a semana passada da troca do senhor Giannis Antetokounmpo. Eu acho que os Spurs cada vez mais já não estão a trabalhar para o futuro, estão a trabalhar claramente para um presente e esta final prova isso mesmo. acho que é um local ótimo para qualquer equipa estar, que consegue trabalhar o presente e ao mesmo tempo trabalhar o futuro. Consegue montar sim. tudo. E é assim, e temos uma equipa que fez isso durante muito tempo, foram os OKC, que trabalhavam o presente, cada vez mais foram aparecendo, e o futuro também a ser preparado, com todo o cap space que é preciso e as peças a Os próprios jogarem. Celtics. Os próprios Celtics. Sim, claro que sim. Sim, É sim. Que óbvio. também ganharam um campeonato da NBA, chegaram a outra final. Portanto, E agora é vamos one zero. dizer, o timeline ou o plano a seguir por todas estas equipas já está traçado por estes dois exemplos bastante bons que tivemos há bem pouco tempo. Mas acho que o Cyril quer que nós começamos um bocadinho aqui pelo passado e não já falar naquilo que é o futuro para nós, o presente já para os nossos telespectadores. Sim, eu queria, lá está, tocar mais, era lá está, nas eliminatórias antes, lá está, até antes um bocado de Las Vegas, mas lá está, são notas assim mais rápidas, que, por exemplo, temos que começar até com os teus Knicks, Rafael, contra a equipa de Toronto, em que os Knicks ganharam, e até de forma afirmativa, vou dizer assim, contra os Raptors, e não deram até hipótese de uma recuperação aos Raptors, que é verdade, os Raptors, temos de ser sinceros, faltava poder de fogo porque não havia Quickly, não havia RJ Barrett e ficou assim um bocado exposto uma das grandes fragilidades dos Raptors que tem, não havia grande profundidade ou a malta do banco que tem basicamente é como é que vou dizer isto? O mesmo estereotipo de jogador, não é? Tipo A máquina do Agbaji, já... banco. O banco estava a jogar titular, né? Porque faltavam aqueles dois jogadores, o Sim, Barrett e o Quickly. foi mais Já agora, o Jamal... uma palavra: o Barrett faz mais um bom início de época e a mexer. Para mim, ele e o Ingram estavam a mexer aquilo e ele, mais uma lesão que pode parar ali qualquer engrenagem que ele possa meter a seguir. Exatamente. É uma Mas pena, atenção. sim, já não é Porque, novidade, como o honestamente, Rafael as diz. grandes surpresas deste ano, Toronto era uma delas para mim. Porque eu genuinamente estava a gostar do jogo de Toronto. Era meio estranho, não era, Não vamos dizer, funcionava, desta mas forma, estava a funcionar. convencional. Mas por não ser convencional, por ser um ataque ao cesto, que comparado com o que tem sido os últimos 6, 7 anos da NBA, não é o que é suposto, não é? O perímetro tem sido muito mais usado propriamente o ataque ao garrafão. Tem surpreendido. Mas agora lá está, quando não tens dois dos teus principais jogadores, Uhum. contra uma equipa muito oleada dos Knicks. Os Knicks são... Yeah.
O Mike Brown está a Estão a fazer um excelente trabalho. Estão a crescer. Estão a crescer. Mas estão a crescer, lá está, com profundidade. Que era o Sim, que sim. não existia Exato. na época passada. E E parece o que vão Jalen, chegar a fases mais adiantadas com os jogadores com um bocadinho mais de pernas. Se tudo correr bem. Sim. e o Jalen Brunson que deu um belo espetáculo em Toronto. Foi o MVP e yeah. fez E um noutros jogar. sítios também. E E o noutros outro. sítios também. Sim, eu estava mais era específico neste jogo da taça. E outro jogador que também gostava de saber da tua opinião, Rafael, pá, é o OG Anunoby. Porque houve uma fase que os Knicks não tinham o OG Anunoby e ressentiu, principalmente ali na defesa. Agora com a vinda dele, epá, ele, por exemplo, com o Scottie Barnes, tipo, não, não vais marcar aqui Quer grande dizer, coisa. o Anunoby dá defensivamente à equipa dos Knicks algo que mais ninguém dá. E poucos jogadores Yeah. conseguem dar neste momento na NBA. Por isso é que ele é um jogador tão valioso e por isso é que os Knicks estão a pagar algum dinheiro por ele. E aí consegue defender o perímetro, consegue completamente tapar-te no perímetro e consegue defender. Já está, como estás a dizer, defender um jogador mais interior como é o Scottie Barnes e entre outros consegue ter essa defesa que é muito importante para a rotação, porque acho que nós estamos cansados aqui de falar e muita gente a repetir. O Brunson e o Karl Anthony Towns não são ali nenhuns Defensive Player of the Year. Uhum. E, portanto, precisam destes jogadores, precisam de um Bridges, precisam de um Mitchell Robinson, precisam de um OG Anunoby e de um Josh Hart também, noutras medidas, jogadores que defendam. E a equipa está montada assim, e se falta uma dessas peças, para mim, o mais fundamental aí é o OG Anunoby nessa parte defensiva. Se ele faltar, acho que os Knicks, aliás, como há uns anos aconteceu, o OG Anunoby lesiona-se nos playoffs e os Knicks ficaram por ali. Exato. Yeah. Sim, yeah. Falaste há pouco do Anthony Towns, que também gostei do jogo e também já vamos falar a seguir dos Magic. Bem físico, a não ser soft. Mostrar uma faceta que nós ansiávamos, vamos dizer assim. O Gonçalo está a ter tiques nervosos agora. Estás a falar isso, ele vai Não, porque ouvir e vai ter tiques nervosos. ele não, porque ele Ele está a tem o adorar o Dominator Dominator. para Ele falar, Dominator. para falar bem, portanto, não me parece que ele sequer esteja preocupado com o Cat. Mas sim, eu não acompanhei tanto os quartos de final, acompanhei mais a meia final. E houve ali alguns posses de bola houve ali um lançamento de 2 pontos com falta. E eu juro que não estava à espera de ser do Cat. O Cat está. Ou seja, não está a ser um jogador que faz isso os 48 minutos, mas está ali a mostrar-se, e principalmente no jogo que eu acompanhei com mais detalhe com os Magic, que é uma equipa agressiva, uma equipa que gosta dali de ir com algum poder à área restritiva, de também assumir ali uma posição importante. E isso acho que é de louvar, ver, vamos chamar esta entrega do Cat. Quanto mais o Cat entregar nesse aspecto, até mais do que propriamente defensivamente, porque ele vai sempre jogar mais no apoio, como jogava quando tinha o Rudy Gobert ao lado, mas quando está na questão de 1 para 1 no garrafão, vamos dizer isto desta forma, não querendo suscetir as pessoas, tem corpo para isso, tem corpo para jogar de forma física, é uma presença imponente no garrafão. Yeah, concordo contigo. Ele foi mais, lá está, na luta das tabelas, atacar o sexto sem medo, tanto no jogo, lá está, como foi em Toronto, como também dos Magic. Magic que passaram à meia-final ganhando os Miami Heat, após o início que estava a coisa a correr mal, mas depois lá acalmámos, pusemos água na fervura, vamos dizer, naquele ataque do Heat, naquele pace rápido, e conseguimos depois ganhar o jogo, porque também tivemos um jogo em que o Desmond Bane também ali um belo espetáculo de lançamentos sempre ali a marcar, triplos especialmente, e também o resto da equipa também contribuiu bem para esta vitória deste derby da Flórida, Aliás, digamos assim. Desmond Bane, o teu Magic favorito.
Epá, não sei. Entretanto, pode ser a vez dele estar lesionado. Não sei. Daqui um bocado isto. À vez, eles tiram senhas em Orlando para estar lesionados os, à vez. os deuses do basquetebol não querem ver aquela malta junta. Sinceramente, já começo a Assim, acreditar é assim, nisso. mas tu também o ano passado também não querias. Havia um deles que muito tu querias trocar. Mas pronto. Mas, portanto, sim, voltar a E este tocar ano, na vida. e este ano convém que o banqueiro jogue mal, para não ser nada ao NBA, nem All-Star, para não ter mais bónus de cap space, essas coisas todas. Não O convém. Cyril é aquela pessoa que quer que as coisas corram mal, só para não pagar. É, O pá. Cyril, É, o Cyril, na verdade, o Cyril, se fosse. O Cyril é a representação clara do que foi a greve geral, mas na visão do patronato, não é, Cyril? Que é o objetivo é pagar pouco aos funcionários, mas ter o máximo de retorno ao mesmo tempo. Cyril. Exato, pá, 5% do cap space é muito dinheiro, pá, 5% de bónus é muito dinheiro. Mas sim, Sim, mas o tens simplesmente, dúvida Desmond sobre Bain isso, tem que ser Rafael? trocado. Justin. Uh, Mas vamos avançar. sim, avançando. Passando para os Magic que lá está, passaram, mas já enfrentaram nas meias finais, em que perderam contra os New York Knicks, que até foi um jogo assim, bem disputado, digamos, até ao quarto período, até final do terceiro período, pronto. Sim, a As coisas partir já do estavam, terceiro período. O Quando quarto, já entrou no ao quarto, terceiro. parece que os já médicos já estava-se a não desenhar. tinham pernas para fazer frente. Pelo menos foi o que Exato. me pareceu a ver de fora. E já estava-se a desenhar, exato, a coisa, e ainda por cima depois teve a lesão do Suggs, aí foi, pronto, it's over, digamos assim, porque até a equipa Pronto. ressentiu muito com isso. Mas boa vitória dos New York Knicks, mais uma vez Brunson, pá, aquele rapaz está numa Tem jeito forma para aquilo. muito jeito, e Eu lá também, está, eu não quero que ele seja MVP nenhuma vez na vida dele, que é para não lhe pagar tanto. Eu não quero os melhores jogadores na minha equipe. olha, mas ele fez um belo desconto, já viste? Isso é que é um bom empregado, ele fez um belo desconto na segunda renovação, estás a ver? Isso Hã? aqui é um belo empregado. Ele fez um belo desconto. Ai, ai. Olha, eu tenho que continuar a minha faceta de patrão, ó Bruno. Tenho que continuar a minha desculpa. Isolem esta frase e metam no TikTok. Que sejas patrão em algum lado. Uh, Sabemos Mas, que, pronto. Rafael, sabemos a quem não entregar currículos, não é? Uh, mas É pronto, assim, sobre este vamos. jogo, sobre este jogo, Bruno, o que é que tens a Diz-me. dizer lá está deste jogo o que é dos que eu Knicks achei? contra os Magic? Lá está, achei que a partir do terceiro período houve uma clara ascensão que os médicos não conseguiam retirar dos Knicks. Acho que os Knicks conseguiram, não tendo propriamente jogadores muito mais físicos que os médicos. Os médicos, normalmente, ao nível de questão física, são ligeiramente superiores. É certo que temos ali os agarridos como o Josh Hart na equipa do Rafael, mas eu acho que não se fizeram sentir essa vamos chamar, robustez física que se vê muito mais na questão da defesa, é certo? Temos neste momento um bocadinho mais vamos chamar uns buracos como o Desmond Bain que não tínhamos o ano passado na equipa dos Magic, mas logo do início do jogo os Knicks conseguiram de alguma forma quase defender a campo inteiro e tudo o que poderia ser não só o ataque dos próprios Magics como a transição defensiva, que muitas das vezes houve ali o Michael Bridges, eu lembro-me de um ataque em que ele rapidamente, na repetição de bola, volta a recuperar a bola e faz nessa jogada basicamente 4 pontos, porque é os 2 pontos da jogada inicial e depois o roubo de bola logo na repetição de bola para fazer. O que fez com que a estratégia que os Magic têm para normalmente para um jogo não conseguisse de alguma forma vir ao de cima, e a forma como os médicos melhor conseguem dominar o jogo não se pudesse fazer. Houve aqui alguns ajustes ao intervalo, mas depois lá está. No momento em que entra o terceiro período, no final do terceiro período, início do quarto, a distância para os Knicks, e eu acho que lá está a profundidade um bocadinho maior do plantel,
o maior número de soluções ofensivas, seja, e vamos dar aqui o exemplo do Cat, o Cat muitas vezes também teve a explorar quase o five out, a explorar o triplo, mas também ao mesmo tempo, quando os médicos já estavam a começar a defender completamente a linha dos 3 pontos, penetrar para dentro, e essa combinação de lance ofensivo fez com que claramente houvesse uma alteração por completo do esquema defensivo basicamente os médicos colapsaram defensivamente no quarto período e os Knicks com maior ou menor facilidade ao longo do quarto período resolveram facilmente. Exato, concordo com o que dizes. Rafael, passando para ti também, dá no teu comentário. Só pegando nisto do que o Bruno estava a dizer na parte defensiva, em que os Magic forçaram tanto ali, eu acho que foi um bocado esquisito não ver o ajuste ao jogo que estava à frente deles, do parte dos Magic, que é, os Knicks lançaram 20 triplos o jogo inteiro. Faltaram 7 triplos. E havia ali uma insistência enorme em defender o perímetro, o perigo do perímetro dos jogadores dos Knicks, e os Knicks fazem a penetração foi enorme. Sim. Houve ali muito. Não foram também números exagerados, na minha opinião, mas houve ali muito lançamento livre, que também atrasa ali o jogo e não ajuda o estilo de jogo dos Magic. Portanto, Exato. mas acho que houve ali acho que não ajustaram a defesa para aquilo que os Knicks estavam a apresentar. Os Knicks, ok, os Magic estão a defender assim, estamos a encontrar soluções para a defesa de perímetro dos Magic, que é uma boa defesa de perímetro, e depois não houve ali o ajuste. Não, os Knicks estavam a conseguir penetrar e toda a gente ali a conseguir ter pontos. Afinal, os Knicks ajudou com 40 pontos, sim, mas tem outros dois um com mais de 25, o outro com 24. O Aliás, Cat tem, se não me engano, 28 ou 29. Os titulares tinham todos double digit, não era? Os titulares, sim, e acho que era mais um Bridges, suplente. Acho que era mais um suplente também tinha double digit. não, foi só aquilo foi mesmo o 5 inicial dos Knicks o 5. sim, que foi ali os 40 pontos do Brunson, 29 do Towns e 24 do Adenobi. Não houve um ajuste àquilo que os Knicks estavam a fazer. E do outro lado, também houve ali um bocadinho de insistência demasiada da parte dos Magic, também por boa defesa dos Knicks. Aqui um contrário, boa defesa interior dos Knicks forçou os Magic a lançarem de fora. Os Magic Exato. lançaram 42 vezes triplo. Principalmente o Suggs e o Banqueiro foram muito forçados, exato, para 31%, 3 3 pontos. 13 conseguidos em 42 tentados. Eu acho que foi uma exibição bastante madura dos Knicks. E eu, se calhar, naquelas semanas iniciais, não esperava ver isto tão cedo, uma exibição destas tão cedo. Pode haver ali jogos em que vão existir jogos em que não funciona tão bem. Mas foi uma exibição bastante madura e que deixaram o jogo correr, houve ali, aguentaram ali a carga física dos Magic, e acho que depois ali foi um bocadinho de frustração. Não conseguem, defensivamente estavam a tentar frustrar os Knicks, não estavam a conseguir. Ofensivamente também não estavam a encontrar aquilo que precisavam, também porque é um banqueiro que revolta e há um Franz Wagner que sai, e também falta ali um bocadinho de salada ao banqueiro, que vai conseguir com jogos. Portanto, pode também ter não ajudado. Mas acho que esperava mais ajustes da parte dos Orlando. Se calhar os ajustes que tentaram ser feitos não funcionaram. Porque cá está, foi uma boa exibição dos Knicks. 4 períodos bons de Knicks, e acho que os Orlando, como vocês também disseram, foram 3,5, 3, 2 e qualquer coisa de Magic, que depois acabaram por colapsar. Mas acaba por ser um jogo renhido. Os Knicks também não ganham por muitos pontos. Posso fazer uma pergunta, Rafael? Enquanto fã dos Knicks, vendo este jogo, e eu acho que o plano inicial parecia não ser tanto este. Eu acho que o Mike Brown não disse logo aos jogadores no início do jogo que vão penetrar tanto o sexto como basicamente os médicos estavam a dar, entre aspas, aos Knicks.
Tu achas que este jogo deixa-te mais tranquilizado para uns playoffs em que o Mike Brown está ao comando dos Knicks? Na forma como ele consegue explorar aqui alguma lacuna não só de jogo para jogo, mas dentro do jogo. Faz sentido o que eu estou a dizer? Eu percebo. Eu acho que enquanto adepto dos Knicks e todos aqueles anos que houve de Tom Thibodeau, haver um treinador que consegue fazer esses ajustes, consegue usar as melhores armas dos jogadores, porque o Cyril estava a dizer, comentou há bocadinho a parte do Karl Anthony Towns, mais no jogo com o Toronto, atacar o cesto e não estar só na linha de 3 pontos. Karl Anthony Towns, usar a arma do corpo que tem e fazer ataque ao cesto, fazer penetração, então como é que vamos defender o Karl Anthony Towns? Vamos dar-lhe espaço de 3 pontos ou vamos defendê-lo e deixá-lo penetrar? Se ele está a fazer isto bem agora. Tudo isso eu acho que é ali trabalho também e dá armas e a exibição, como eu estava a dizer, a exibição madura que os Knicks apresentaram aqui dá mais segurança. Ok, isto eles não vão entrar naquele modo de pânico que é isto não está a entrar, então bola para o Brunson e 15 segundos ou 16 segundos de Brunson com a bola, dá ali à volta e aquilo não dá nem nada. E vemos coisas diferentes. Consigo ver coisas diferentes. E isso tranquiliza-me, até porque do banco, sem jogadores, também conseguem dar. Nem foi o caso com o jogo com os Magic, mas conseguem dar alguma coisa ao jogo. Sim. Não, eu estou a perguntar isto porque imagina, nós não somos próprios. Acho que nenhum de nós ao longo destes há alguns anos que já fazemos este certame, defendemos Mike Brown. Não somos propriamente fãs do Mike Brown. Sim, mas o que é verdade é que quando comparamos com o Tibbs, que tecnicamente eu até acho que é melhor treinador, vamos dizer na globalidade, com o Mike Brown, esse aspecto eu fiquei muito surpreendido deste jogo em particular. Deste jogo que eu analiso com mais detalhe. E o Rafael falou muito bem que foi isso. Ou seja, o Mike Brown e os jogadores, se calhar até podem ser uma combinação dos dois, os jogadores perceberem, o Mike dar aqui algo a entender, eles exploraram basicamente aquilo que os Magic deram de barato e não conseguiram de alguma forma, mesmo tendo armas para isso, mudar rapidamente. Sim. E depois outra cena, é a aposta no banco. Mas isso qualquer treinador é melhor com o Tom Thibodeau, não é? Na aposta do banco. Mas nesse jogo também, neste jogo contra os Magic também, apesar de não ter tido grandes números, eu gostei, por exemplo, do jogo do Mitchell Robinson e do Kolek. Que foi basicamente o suplente do Brunson, que comandou bem as tropas, e o Mitchell Robinson, aquela questão da luta dos ressaltos, também a defesa debaixo do cesto, também foi muito importante aqui para esta vitória, esta passagem da equipa de Nova Iorque para a final. Lá está de Las Vegas. As estatísticas deste jogo, e os Magic tiveram mais ressaltos ofensivos. Tiveram 12 contra 8. Sim. Os Magic, em termos de ressaltos, foi igual. Os Magic fizeram mais lançamentos. Em termos de lançamentos livres, foi uma diferença de 6 lançamentos livres de um para o outro. Roubos de bola, igual. Assistências, mais 2 para os Knicks. Portanto, o jogo foi muito parecido. Aquilo estava muito igual. Foi ali, depois, escolha de lançamento, o shot selection, como costumam dizer, foi muito melhor da parte dos Knicks. Foram muito mais contestados os lançamentos dos Magic que os lançamentos dos Knicks. E essa foi a diferença principal. Sim. Ou seja, os Knicks conseguiram, de alguma forma, com base naquilo que os Magic deram, ou não defenderam tão bem, a criar oportunidades que fossem muito mais abertas do que propriamente, porque houve ali muitos lançamentos que pareciam forçados, ali quase a queimar o tempo de lançamento dos Magic, porque basicamente havia ou um Josh Hart ali quase a defender a campo inteiro o Suggs, não? O Suggs, por exemplo. O próprio banquete, volta e meio, havia o OG estava a defender quase a campo inteiro e é persegui-lo até dizer chega. Ou seja, de forma a que, mantendo, não colapsando a defesa atrás dele, obrigou ele a fazer algo. O banqueiro não é propriamente especialista, vamos ser honestos. O banqueiro está muito... É um jogador que tem o lançamento exterior muito deficitário face
a outros jogadores na mesma posição da NBA. E basicamente, lá está, os Magic não... A circulação de bola acho que também foi um bocadinho mais diminuta, ou seja, não houve uma circulação tão livre, se me entendem, uma tentativa de jogar bloqueio direto, uma tentativa de uma desmarcação, de tentar um 2 para 1 para libertar alguém do canto que os Magic não conseguiram fazer. Também, se calhar, por mérito dos Knicks, na forma como defenderam e basicamente as trocas nunca deixaram eles em desequilíbrio. Sim, Ou tanto exato. desequilíbrio como do outro lado. E tu falaste há pouco do matchup Banquero ou Giannonobi, pá, o Giannonobi, esquece, lá está, é como já elogiei há pouco, é um defensor, meu Deus, e o Banquero muitas vezes até foi forçado a ter que lançar triplos, e triplos forçados, porque não valia a pena ele atacar o cesto, porque tinha ali o OG que podia roubar a bola, não é? E o OG lá está para ser um bom defensor também, consegue aguentar bem jogadores como o Banquero que são altos, não é? E que têm ali força e velocidade, por isso ficou muito, muito complicada a nossa tarefa. E pronto, o Júnior, equipa de Nova Iorque, ganhou, passou à final e entretanto já vamos falar dessa previsão, embora que na final contra os Spurs. Mas diz, Rafael, o que é que tens a dizer? Duas notas, são duas notas porque a questão de não haver o Franz Wagner também ajuda claramente a saber, ok, OG, tens só aquela pessoa grande para defender. Sim, exato. Yeah. Pronto. E o Wagner traz uma dimensão diferente ali ao jogo dos Magic. Outra coisa é que eu acho que este jogo, o treinador dos Magic pode muito bem pegar neste jogo, o treinador e o coaching staff, ok, este jogo vamos usar isto como aprendizagem. Podemos apanhar os Knicks nos playoffs e isto não pode ser 4, 5, 6 jogos assim. Temos que saber dar a volta a isto e pode ser um jogo de trabalhar, ou até, cá está, ver ali alguma potencial troca para dar um bocadinho mais de poder de fogo da linha exterior. Exato. No cimento exterior. Passando para o lado oeste, embora este primeiro jogo, OKC contra os Phoenix Suns, acho que não é preciso muito comentar, foi o OKC a limpar os Suns. Aliás, o quarto período, o 5 titular no quarto período não jogou. Pronto, teve a jogar a malta suplente, que aliás ainda ganhou essa parcela do quarto período. E aumentaram ainda a vantagem. Foi realmente impressionante. Foi quase 50 pontos de vantagem, digamos, que acabou o jogo, digamos assim, com o OKC Thunder acabou o jogo frente aos Phoenix Suns, que atenção, não viu o Devin Booker, por isso a tarefa, se já não era muito difícil, ficou praticamente impossível, não é? Basicamente o Dylan Brooks era o principal jogador ofensivo da equipa dos Phoenix Suns. Protagonista esta semana, Dylan Brooks. Protagonista com outro senhor. Desculpa, sim, com um senhor 40 anos, não é? Sim. Que vai fazer 41 anos. Eu posso dizer que foi um pequeno roubo, um pequeno delito, mas pronto. NBA Cup. Isso tinha que ser o Gonçalo a comentar, que é o jogo dos Lakers. Não. Ele ia adorar. Ele não está cá, portanto, pronto. Exato. Graças a Deus. Mas temos que falar dos Lakers na mesma, não é? Participaram estiveram aqui nos quartos de final, que foi contra os Spurs, em que perderam em casa, e bem, em LA. E bem, atenção, exato, como o Bruno diz, e bem. Estes quartos de final do Oeste foi os jogos da pancadaria, basicamente. Isto não houve aqui grande. Só que isso foram passear. E os Spurs não tiveram um passeio tão agradável, mas também foi. Pronto. Os Spurs não foi um passeio, foi um rally paper. Foi ali meio rally, mas deu para ver as paisagens. Foi também a pior havia uma analogia curva mais apertada, estavas com medo de ir por uma ribanceira abaixo, mas deu para ver ali, olha, ali é a camisola do Bronny James, ali é do pai do Bronny James, ali é o Dominator. Dominator, que o Cornet, pronto, com o Emmanuel não jogou neste jogo, estava em dúvida. O meu start preferido desse jogo entre Spurs e Lakers foi a stat line do Jake LaRavia, em que jogou 9 minutos, tem uma assistência e foi menos 25.
Ele jogou 9 minutos, menos 25. Ai, coitado do homem. Mas estes É aquela Lakers que... pessoa nos trabalhos do grupo que só tem que fazer a formatação do trabalho do grupo e mesmo assim apaga o documento. Mas neste jogo dos Lakers, curiosamente, isto não coisa, para além de Luka Doncic, o melhor jogador ofensivo foi o Marcus Smart, exato, como a face que era o gajo que marcava os triplos da equipa. Que é isto? O que diz muita coisa. Marcus Smart, exato, segundo melhor jogador da equipa dos Lakers, a nível também ofensivo. E estava lá Austin Reeves e LeBron James. O LeBron não faz um mau jogo, quer dizer, 19 pontos, 15 ressaltos e 8 assistências, não é para uma coisa terrível. Sim. Mas Marcus Smart, 26 pontos, 8 em 14 em triplos. Epá, isto... o que é que aconteceu aqui? O homem que, meu Deus, em Boston, por exemplo, fazia casas lá em Boston. Mas no lado dos Spurs eu gostei muito do jogo do Stephen Castle. E depois iremos falar também na meia-final. Mas é um jogador tremendo. Simpático. Foi um joguinho simpático. E o outro base jovenzito, o Dylan Harper também, está a dar os seus primeiros passos também a mostrar que tem muito jeito para a coisa ali, a vir do banco. E depois o Harrison Barnes, pá, que dá aquela experiência, defesa também, tenho gostado do Harrison Barnes e meter lá os seus triplos, pá, e os Spurs com um ataque mais coordenado, que eu tenho visto que o Fox agora nesta NBA Cup, também já vamos falar do jogo contra o KC, está a deixar esta malta jovem brilhar. Está a deixar, ok, Castle, pega lá na bola, faz o que tens a fazer, que tens talento. O Harper também. Já não é o trabalho do Fox fazer isso. Já não é o trabalho dele. Ele já não é esse jogador que foi nos Kings, que se viu ali, flash, que se podia ser ali. Ele está confortável, aparece ali com mais alguma experiência, que também já é um jogador experiente, parecendo que não. Ali, está soltinho, como diz uma pessoa conhecida da nossa praça pública. Está soltinho. Ou seja, como mesmo a criação, a bola não tem que sempre passar pela mão dele, até no nível de criação. Há outros jogadores que pegam muito bem na bola e conseguem promover o ataque. E não sendo a principal figura de uma equipa, o Fox está a assumir um papel muito interessante no Spurs. Um papel de segundo homem, mas um segundo homem bastante criador e que basicamente, mais do que propriamente criar com a bola na mão, é a forma como ele vê o jogo e ajuda os colegas a posicionarem-se no campo de jovens para melhor, quase como um segundo treinador em campo. E eu estou a gostar bastante. Eu adoro ver a equipa dos Spurs. E não é só pelo aquele senhor grande francês que irrita qualquer um se estiver a jogar contra a nossa equipa, mas se não estiver a jogar contra a nossa equipa, nós ficamos todos maravilhados, mas com uma vontade de dizer a NBA acabou. E custa-me, contando-se uma equipa com um recorde de 18-7 no Oeste, que venceu, já vamos falar disso, os campeões anteriores, a equipa com o melhor recorde da NBA, e não pô-los já neste momento num patamar um bocado ali abaixo, se calhar, de Denver, como a segunda linha de candidatos a sair do Oeste, onde temos a primeira linha quase com um destaque, os OKC, e um destaque ligeiramente algo inferior, os Denver, e logo a seguir aparecer até mais os próprios Spurs do que, e com todo o respeito aqui ao nosso amigo Gonçalo, que também gosta de participar neste certame, os Lakers. Porque têm uma capacidade ofensiva interessante. Não são os maiores especialistas de triplo, mas têm pessoas que ameaçam o triplo. Um ataque ao sexto muito interessante. Um estilo de jogo muito rápido que, passa a expressão, com equipas chamadas arrastadeiras, cria muita complicação. Defensivo com base na melhor âncora defensiva da NBA. O que mais podemos pedir? E para além disso, aquela rapaziada Deixem de jogar. do Castle
que não é só no ataque, ele na defesa portou-se muito bem contra o Luka Doncic, por exemplo. Por isso está muito bom. dito. O Vassels, Sim. Aquela malta toda. Os Zapas, o Johnson, aquilo é maravilhoso de ver. É maravilhoso. Honestamente, é a equipa que me dá mais prazer ver, porque acho que eles. Eu vou dizer isto desta forma. Parece às vezes que eles até são um bocado. Eu vou dizer a palavra ingênuos, mas não na tentativa de fazerem coisas de ingênuos, mas mais quase como nós víamos os anos 80, a forma como jogavam. Parece às vezes estão a jogar na rua, na forma que qualquer um pode pegar na bola. Estão a divertir. É tão divertido ver eles jogar e estarem-se a marimbar propriamente para a questão de haver estrelas, ou haver isto, ou haver aquilo, estão-se a divertir, há uma confiança em miúdos, há uma confiança brutal uns nos outros que nós vimos há 2, 3 anos nos OKC a começarem e agora tornarem-se a maior potência da NBA. Só naquela. Portanto, preparem-se para estes Spurs. E atenção, também queria dar aqui coisa ao Mitch, ao treinador dos Spurs. Sim. Que sucedeu. É verdade que o ano passado já tinha feito um bocado a sessão com o Popovich, que a meio da época o Popovich teve aquele problema, não é? E que ficou de fora, mas esta época é a primeira época dele treinador principal. Na época passada foi treinador interino. E nós vemos até nas interações, nos timeouts e isso, ele a pedir energia, disponibilidade, agressividade, circulação de bola, basicamente estamos a falar agora. Rapidez, isso. E realmente ele está a conseguir montar uma equipa muito interessante. E não esquecer, o Fox falhou o início da época, não é? Falhou o início da época. Depois foi em Banyama que falhou estes jogos todos. Que os Spurs têm um Banyama que muita gente estava, ai meu Deus, Jesus, vai ser aqui a queda dos Spurs, e não. Os Spurs continuaram a ganhar jogos com um recorde até bem interessante sem o Embanyama. Completando aquilo que tu disseste, só para darmos aqui ainda mais, tirar o chapéu aos Spurs. Quando falamos de dinastias, principalmente dinastias à volta de um treinador, às vezes torna-se difícil a solução, mesmo que a solução venha de dentro. Vamos dizer isso, que não é tão usual, porque lá está, a solução pode vir de dentro, como quando aconteceu bem nos Spurs, mas podia acontecer com os Spurs o que aconteceu, não sendo de basquetebol, mas o que aconteceu, por exemplo, com o Manchester United com a solução de Alex Ferguson, que é quase uma equipa à volta de uma pessoa e essa pessoa comanda a equipa no sentido de ser o treinador, mas comanda muito mais do que está à volta. E também porque, lá está, a solução vem dentro, a pessoa, o Popovich continua de alguma forma ligado bastante aos Spurs, mas não com uma ponderância tão grande. Também porque a nível de saúde precisa desse descanso e dessa resguarda, é tirar o chapéu que eles conseguiram fazer o final do ano passado, que foi basicamente uma preparação, tendo em conta o problema de saúde de Victor Wembanyama, e que estão a fazer este ano. E lá está, e como tu disseste, e bem, não estarem dependentes a 100% no sentido de 100% no sentido de necessitarem para manter um recorde positivo ou para terem um recorde de 50%, seja numa altura do base principal e dos jogadores mais experientes do De'Aaron Fox, seja da ultra estrela ou da mega estrela da equipa que é o Victor Wembanyama. E isto é quase isto para todos os adeptos do Spurs deve enchê-los de expectativa para o futuro. Exato. E preocupa-te para todos nós os três aqui. E todos os outros 29 equipas. Exato. E passando até desse jogo contra os Lakers, que os Spurs ganharam bem, justamente, e fizeram a exposição da belíssima defesa que os Lakers têm, que realmente aquela defesa, bastava aquela malta a carregar um bocado no acelerador, meter a quinta, que aquilo ficava logo, pronto, né? Estragava tudo. Mas passando para isso, para o grande jogo, contra o jogo Oklahoma City Thunder, que tivemos a vitória dos San Antonio Spurs. E que, atenção, a vitória, como eu disse há pouco, o jogo em si estava toda a gente disponível, toda a malta disponível. Já do lado dos Spurs foi o regresso do inventor Wembanyama, que
não jogou titular, veio do banco. Mas, meus amigos, e eu vi uma estatística que partilhei, lá está no nosso grupo do WhatsApp, uma estatística muito engraçada, que ao intervalo, o Victor Wembanyama, pá, tinha, imagina, a equipa sem Victor Wembanyama, ou seja, quando ele não estava em campo, a equipa estava a perder por menos 23 pontos. Com o Wembanyama em campo, a equipa ganhava 20 pontos. Exato. Isto é um diferencial de 43 pontos. Diferencial, lá está, positivo e negativo. Porque realmente, isto, atenção, depois quem vê o jogo e vai ver, o impacto do Wembanyama é absurdo. Tipo, principalmente no lado defensivo, é absurdo. Pá, é que jogadores como o Shea, como o Jalen Williams e o Chet, pá, quando vem o Vitor Wembanyama à frente, eles ficam ali apavorados. E a bola não entrava. Parece que tremiam e ficavam ali todos com medo. Pá, e realmente é impressionante um ataque do OKC, que atenção, não é um ataque brutal, a especialidade do OKC é a defesa, e já vou até tocar nessa questão, por causa dos Spurs, e tocar outra vez na questão do treinador, do Mitch, mas o ataque do OKC, havia fases que eles não sabiam o que fazer, ou estavam assim com medo, porque passando naquela primeira defesa, lá está de perímetro dos Spurs, que esteve mais num jogo muito, muito bom, tinham aquele para atacar o sexto, que nós sabemos que os OKC Thunder gostam muito também de atacar o sexto ou no mid-range, mas passar nessa zona tem lá aquele francês que, pronto, é o que é. E atenção, Vitor amanhã não fez assim números absurdos, não sei quantos abafos, não sei quantos roubos de bola, isso. Fez Mas dois blocos, um roubo de bola, fez 2 assistências e fez 9 ressaltos e 22 pontos. só a presença deles é gravitacional, que é um bocado aquela ideia estranha que nós todos passamos quando éramos miúdos e estávamos a ver futebol, que era a equipa quando entrava o Ronaldo ou o Messi, parecia que as defesas mudavam. E aqui é igual, porque nós sabemos que o Victor consegue primeiro ir a qualquer sítio, seja perímetro, seja garrafão, e tu mudas por completo a forma de jogar. Defender, Seja um atacar. jogador experiente ou não experiente. Reparem, nós vimos um jogo há pouco tempo do Victor Wembanyama contra o Steph Curry. Até o próprio lançamento do Steph era mais alto. Não a falar do melhor lançador da história da NBA. E o arco do Steph ele fazia obrigatoriamente mais alto que era para passar o Victor. Portanto, até isso. Quando vemos, e vemos a stat line e o plus-minus do Jalen Williams, conseguimos perceber também a gravitação do Victor Wembanyama, porque é um jogador que gosta muito de atacar o 6, como nós todos sabemos. Ele faz um plus-minus de menos 18, que é o pior da equipa. Acho que também é o jogo do OKC e mérito aos Spurs e à defesa dos Spurs e tudo mais, e à presença do Wembanyama, que é melhor ter do que não ter. Não há nada contra isso. É melhor ter um Wembanyama ao pé coxinho do que não ter. É o que é. E também é os Thunder. E houve ali depois que o início do jogo, primeira parte, primeiro período, segundo período, deu mais Thunder que Spurs. Mas depois houve ali ao crescimento dos Spurs, e o que aconteceu ali foi que se percebeu que do outro lado só havia um jogador que estava afinado, está sempre, que é o Shea. É que tudo o resto, o Jalen faz um jogo incaracterístico, o Holmgren também não conseguiu ali. O Wembanyama faz 22 minutos. É pouco, sim, o Holmgren jogou 30 minutos, portanto, só jogou mais 8 e pronto, o impacto não conseguiu estar. O Dort também faz um jogo fraquíssimo. Abaixo. Do banco. Desculpa, diz. Abaixo do normal, foi o que eu disse. Sim, foi toda a equipa, para além de Shea, esteve abaixo do normal. Mérito dos Spurs, tal como estávamos a comentar, mérito dos Knicks contra os Orlando Magic. É mérito dos Spurs aqui a maneira como jogaram. E depois houve ali uma tentativa, né? O Shea faz 23 lançamentos, o segundo faz o Williams faz 16. Claramente tentou, aquilo não estava a funcionar e passou para o Shea, e o Shea, o Hero Ball, é Shea Ball, pronto, aquilo, obviamente ele é o melhor jogador da equipa e aquilo não funcionou porque cá está, os Spurs jogam como equipa. E vocês estavam a falar da equipa
a maneira como os Spurs atacam, tens a velocidade dos mais jovens, mete-os a correr, mete-os ali a dar velocidade. Se o jogo precisa de acalmar, dá a bola ao Fox. O Fox muda ali e faz as coisas de forma diferente. E é uma equipa que as coisas carburaram e carburaram bem. E como eu acho que foi um golpe de gênio do treinador do Spurs não ter posto o Embanyama de início. Uhum. O Embanyama vai jogar. O Embanyama vai jogar de início. Não, o Embanyama começou do banco. Do banco. Então as rotações, como é que isto vai ser? E trocou ali tudo a maneira como os Standard podiam jogar ali com aquilo, atacando defensivamente. E, e ao longo do jogo, o jogo foi correndo, os Spurs ficaram muito mais confortáveis no jogo e os Standard perderam ali em vários pontos, foram perdendo o gás e acabam por perder o jogo. É um grande jogo. É cá está, é mais um potencial final de conferência. E, e só dizer que este é o primeiro jogo destas equipas este ano, que há mais quatro. No Natal, estou curioso para ver. Não é? O próximo jogo vai Mais ser quatro jogos. um dos jogos aí do Natal. Eu só queria destacar aqui uma coisa que foi a forma ofensiva que os Spurs atacaram o jogo em Thunder, que foi muito bem pensado e nós até já vimos isto nas finais da NBA, os Pacers e os Denver Nuggets, que foi quando os Spurs conseguiam repor a bola, ou recuperar um roubo de bola, ou um ressalto, não sei o que é que eles faziam muitas vezes? Era pegar na bola e a bola vai para as setas. Setas, Castle, Fox, Vassell, qualquer que fosse, Keldon Johnson ou isso. Porquê? Porque o jogo em si Thunder, como sabemos perfeitamente, uma equipa muito boa, aliás, historicamente das melhores da NBA, não há dúvidas nenhumas, mas é em ataque organizado, porque lá está, um jogo mais parado, mais coisa, claro, e eles fazem pressão o campo inteiro, e depois com Carusos, Dortes e por aí fora. O Caruso que até fez um bom jogo, atenção. Sim. Só O que o melhor problema plus-minus da equipa com 22 e ainda em 24 minutos tem 3 roubos de bola, tem 8 ressaltos. Eu acho impressionante como é que o Caruso, sendo um jogador, vamos dizer, pequeno, consegue ter 8 ressaltos. É, é E como ainda tem diziam, 3 assistências. ressaltos é 90% colocação e 10% Verdade, chegar lá acima. verdade. Mas quando tu tens do outro lado o senhor Vitó, como eu gosto de chamar, o senhor Vitó, às vezes é difícil arranjar tipo, pessoas para ganhar ressaltos. Sim, exato. Escadas. Pedro Mas, Ladrão para mas lá está, porque o Rafael estava a falar bem de todos aqueles que não jogaram da parte, ou jogaram menos bem da parte do Standard. Há aqui parece que não sabe não jogar bem, a par do Shea, obviamente, que é o Caruso. Mas o que eu estava a dizer é que o que os Spurs encontraram foi uma fórmula que os Denver Nuggets e Pacers também, e acho que a liga vai começar, que é para atacar estes gajos tem que ser em transições rápidas, recuperação de bola e logo. Sprint, que é antes do jogo em se reagrupar ou se reorganizar, é atacar. E acho que foi aí que os Spurs conseguiram ferir, e bem, a defesa do jogo em si, que aliás, fez com que mas ganhasse. será que consegues? O problema é que será que consegues ferir os OKC em 4 jogos para ganhares uma série? A cena é que pronto, Ok, quanto- toda a gente deve ter percebido isso. Temos que parar os OKC na velocidade, atacar rápido. Quantas derrotas temos o OKC este ano mesmo? sim, verdade. E eles têm estado. Porque é a questão, se o Shea está a correr bem, o Shea é uma arma. Se o Williams está a correr bem, é outro jogador que ataca, que consegue fazer ali muita coisa. E, e mesmo Depois tens o o Dort é um Odom, jogador que sim, é difícil. Foi um dia menos. Não é um dia não dos OKC, é um dia menos conseguido. piorzinho. Sim, e apanham os Spurs fazem um jogo, tem 4 jogadores com mais de 20 pontos. Verdade. Tudo muito Foi dividido. E cá está. É, é a coisa dos Spurs que também acho que é importante as equipas. Acho que as equipas evoluem muito quando todos os jogadores aceitam. Ok, nós estamos aqui, somos todos jogadores, mas há claramente um jogador que é a estrela. E eles sabem quem é que é a estrela da equipa, que é o Victor Wembanyama. Exato. Ele é a estrela. E nós somos bons, somos muito bons jogadores e estamos aqui a fazer o nosso papel e a encontrar o espaço, como estão o Stephen Castle e o Vassell estão a fazer para encontrar o seu espaço na equipa. Para não serem trocados, porque pronto, já vimos outros casos em que os mais jovens são trocados quando não dão aquilo
que a equipa se esperam. Ali, olha, os vizinhos em Houston, houve um jogador que saiu, né? O Green. Eles, quando as equipas aceitam, ok, aquele é a estrela, nós vamos fazer o nosso trabalho, mas quando ele está em campo as coisas são diferentes, aceita-se isso e acho que as coisas conseguem funcionar muito melhor. Sobretudo quando tens um jogador que é a estrela, que é o Wembanyama, quando não é. Tu olhas para o jogo e não se. Ele não. Ele parece estrela porque nós sabemos, mas ele não se comporta como jogador. Dei uma bola, eu faço tudo. Não, não é, ele não faz isso. Ele não faz nada disso. E acho que é uma característica que ele tem. E pronto, ele trabalha também, ele luta. E quando faz isso, pronto, a equipa funciona ali como uma máquina oleada. Eu estava a pensar, enquanto vocês estavam a falar em termos de organização, estavam a falar da organização da equipa no seu geral, do staff todo, e eu acho que os Spurs são uns Miami Heat em melhor. Com a organização das equipas, são duas equipas muito bem organizadas, mas claramente que os Spurs há um nível ali superior. Também demoraram mais tempo a chegar a este nível. Os Heat estão sempre a ser chatinhos. Sempre, sempre, sempre. É impressionante. Os Spurs, quando aparecem, olá, estamos aqui. É tudo no... Exato. Não falham nisso. Agora, para terminar, rápida previsão, porque aliás não vamos alongar muito na previsão, porque quando isto sair, o pessoal já vai saber qual é o resultado. Mas só para ficar registado, quem é que ganha na final? Rafael? Contra quem? Começámos logo de manhã. Começámos logo no início do episódio do programa que os Knicks estão na final. Os Knicks estão na final pela primeira vez há muito tempo. A última final dos Knicks foi contra quem? Pois, ok. Está bem. Anos 2000, exato. Contra quem? Sim, Spurs, exato. Exato. Se calhar, não sei. Eu gostava de dizer Knicks, mas sinceramente, se as duas equipas jogarem como jogaram nestas duas eliminatórias, eu acho que temos uma jogatana aqui Sim, uma exato. jogatana, mas cá está, o Mbanyama em forma, a grande arma dos Knicks pode ali a penetração, o jogo interior podem ali, Sim. a não ser que o Cat atença, bem, o meu braço é do tamanho do Mbanyama, se calhar vou tentar ser mais físico. Pronto. E brincando um bocadinho, pronto. Mas acho que é difícil, tenho dificuldade em escolher uma das equipas, mas eu vou dizer Knicks. Não tem que ser. Eu vou para Spurs. Eu vou para Spurs. Estou com a E fazes corda, com a muito bem. pica, Que estou é com a quem, pica que é toda. quem ganha. Bruno. Epá, porque eu tenho um respeito muito grande ao nosso amigo, eu vou dizer os Knicks. Ai meu Deus. Ok. Até pronto. Ok. Só por causa Para ele disto, o que é que vai acontecer? Os Knicks vão perder. É possível, mas pronto. É para o Rafael. O possível. Rafael, sim. Se os Knicks ganhar, o Rafael vem para a semana festejar connosco aqui no podcast. Connosco, não, estejas sozinho. Ok, pronto, ficas Estejas sozinho a gravar. Porque ganho coisas neste século, tal como o Bruno. Exato. Ok. Muito bem. Muito bem, malta. E com isto, vamos então aqui encerrar o podcast aqui do Vamos Falar de NBA. Podcast, como digo, do projeto Vamos Falar de Fundo. Sigam nossas redes sociais, também subscrevem aqui um canal de YouTube e também nas plataformas mais conhecidas de podcast. Voltamos então para a semana, para mais um podcast onde se fala apaixonadamente de basquetebol. Fiquem bem. Tchau.